Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Vasco. Vasco que está em preparação aí para a partida de volta contra o Nova Iguaçu pela semifinal do Carioca, na ida 1-1 no Maracanã. E agora teremos a volta e o Vasco precisa da vitória para garantir aí a vaga na grande final do Carioca. Nesse vídeo, os comentaristas vão estar falando sobre o Payet, né? Payet que tá jogando fino da bola no Vascão, tá feliz da vida aí, morando no Rio de Janeiro, conhecendo a torcida, tá nos braços da torcida do Vasco. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vai dar certo. Mas o bicho ficou até arrependida. Tá arrepiadinho, Bernardo. Futebol vive. Putz. É o que eu tenho a dizer. Que declaração. E isso era uma coisa muito nítida. Porque, para quem não entende, primeiro, as torcidas francesas, boa parte delas canta muito, tá? Tá. Em Marseille é a torcida da França. Né? Sim, é um lugar sim. atípico, inclusive, dentro do que é a França, e é uma torcida enlouquecida até além dos limites saudáveis com o futebol. Como a gente viu recentemente. É muita loucura. E o Payet é uma lenda no Marseille. É um símbolo do que é o Olympique de Marseille na França. Quando ele sai dali, eu entendo que tem essa desconexão daquilo que motiva um cara nessa idade, que fisicamente já não é mais o mesmo jogador, a atuar. E o Payet é um cara que é muito coração, né? Na conexão com a arquibancada e muito mental dentro de campo. Né? Para o cara continuar jogando, se ele não tem uma conexão com a arquibancada, é muito difícil para ele. Quando você chega num lugar novo, ambiente, para qualquer ser humano, você precisa entender o ambiente. Depois de você olhar o ambiente, você precisa sentir o ambiente. A torcida do Vasco, eu acho que prolongou a carreira do Payet no futebol, e quando ele faz essa declaração de gratidão, o futebol está vivo, porque o futebol é muito mais do que só ganhar e perder. Futebol é pertencimento, é emoção, é conexão de torcedor com jogadores, da arquibancada com a própria arquibancada, com os outros setores. Futebol é isso. Futebol não é só um evento, né? Não é um lugar para, sei lá, entuchar dinheiro, para um monte de gente ganhar dinheiro, sendo que você tem uma frieza na distância ali da arquibancada com os jogadores. E eu acho que o Payet representa muito o que é o futebol antigo no dia de hoje. Porque tem muita coisa antiga do futebol que serve para hoje. Muita coisa de hoje do futebol que melhora o que era o futebol antigamente. O Payet, para mim, simboliza essas coisas, cara. A declaração dele é linda. E é pro L'Équipe, não é para a imprensa brasileira para fazer média. Exatamente. É pro L'Équipe. Exatamente. Superou a expectativa já, né, o Pedro? Não. Não? Tá caminhando. Oh. Senão a gente reduz o Payet muito pouco. Senão a gente vai reduzir o Payet Mas alguns jogos do assim, Campeonato Carioca esse tipo de conexão superou a expectativa pra mim. Aí a gente pode falar que sim, porque quando chega o Payet, como é que ele chega? Ele chega num cenário atípico da 777, da SAF. A SAF se propõe a fazer um investimento que não estava no radar dela para o primeiro momento, que é pagar mais de 1 milhão a um cara num momento de muita pressão por investimento, o Vasco derrapando, caindo, tudo mais. E aí o que tem ali de início é uma discussão que era até válida. O Payet, por muitos momentos, a gente sentou aqui para falar. O Bubu não, porque ele batia muito na tecla, o craque tem que jogar, mas a gente virava e falava, o Payet hoje em campo ele não está ajudando. Ele pode ser uma peça para segundo tempo, ainda está lento, ainda não sei o quê. Quando você pega o que é o Payet da virada do ano, que é um Payet que se apresenta com 8 quilos a menos, uma outra forma física, a gente começando a entender a frase que ele fala agora, ele deve ter sentido lá atrás, então por isso que ele abraça o projeto e fala, eu preciso estar melhor para representar esses caras. Ali ele começa a pegar, a fisgar o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco tem muito essa identificação com o cara que se vê como um deles. Um pertencimento ali do cara virar e falar, caramba, o ambiente de São Januário, ou pegar a bola, não desistir, aos 48 do segundo tempo, num jogo contra o Bangu e Brasília, que muita gente talvez já tivesse num ritmo mais lento. São coisas assim pontuais que você vai... Eu acho que tem a volta dele, a volta na temporada, como ele se apresenta, tem o jogo em Brasília, o comportamento dele até o último minuto, tentando buscar algo ali que o time já vinha muito mal. Tem comportamentos do Payet em jogos em São Januário e agora essa entrevista, todo o envolvimento. Agora, limitar o Payet a isso, acho que é pouco. Ele está convencendo, ele está num processo de se tornar alguém grande numa história recente do Vasco, principalmente porque ele tem algo que faltou ao Vasco durante muito tempo. Ele joga bola. O Payet joga bola. O Vasco há muito tempo não tem um cara que joga muita bola.
ele tem time de operário, ele tem um cara que faz um pouquinho mais de gol, ele tem um menino que surgiu da base e tem uma identificação. Agora, o craque de bola, há quanto tempo você não vê um craque vestindo a camisa do Vasco? Então, isso também já larga um pouquinho na frente. Aí ele é o craque, ele está se portando como um craque e ele ainda vestiu a camisa do clube muito além do entrar em campo. Aí sim, ele caminha para ser um cara grande dentro da história recente do Vasco. O que vai ganhar, o que não vai ganhar, o envolvimento, acho que a gente precisa esperar um pouco mais, o tempo vai dizer. Agora, o pertencimento que o torcedor do Vasco consegue ver com o Payet em jogos que a gente está falando ainda de campeonato carioca, isso sim, Paulo. Isso é o jogo que eu estava falando do Bangu, lá em Brasília. Exatamente esse gol, olha, 53 minutos, bola batida e ele vibra, sabe? Ele estava incomodado com aquilo ali, tira a camisa, toda a empolgação. São símbolos que vão, sabe, conectando o cara à torcida. Agora, só isso eu também não vou reduzir nem o Vasco, nem o Payet a só isso. Agora, obviamente, ele está num caminho muito bacana, muito interessante. Vou repetir, a torcida do Vasco prolongou a carreira do Payet. A torcida do Vasco. Ele não fala é isso. Não é 777, não é porque podia contratar e... Não, sim. A torcida do Vasco prolongou a carreira do Payet. Óbvio que são bem diferentes, mas se você fosse procurar alguma similaridade entre Marseille e torcidas brasileiras, acho que ele foi para um dos lugares mais parecidos possível. E aí o que esse cara representa para os outros, que a gente estava falando aqui, né, Zé? Você que conhece vestiário aqui melhor do que todos nós. O que um cara desse que vem de fora, que um cara super vitorioso, né? Um cara que não precisava nem estar aqui, se ele quisesse não precisava. Ele vem, ele tem a postura que ele tem na virada de ano que o Pedro lembrou aí, ele melhora seus números, ele melhora o desempenho, ele mostra essa conexão com torcida, com equipe, com clube. E aí eu fico imaginando o pessoal que está do lado fala, pô, se esse cara está correndo, se esse cara está fazendo tudo isso, está se matando, né? É melhor eu correr atrás também. Eu vou aproveitar o Payet, vou usar um outro exemplo, outro jogador, que é o oposto do Payet, no sentido de sanguíneo, né? Que é o oposto do Payet. Eu vou pegar um jogador que veio para o Brasil, que tem uma importância, eu acho que até maior do que o Payet, dentro do cenário mundial, né? Que é o Kaká. O Kaká, quando veio ao São Paulo, não era mais o Kaká de driblar com aqueles tapas na bola de 60 metros e dar o pique que ninguém pegava, caneta, lances geniais e tal. Era um Kaká que entendia suas limitações e ele falou, o que eu preciso fazer para melhorar o São Paulo, para ajudar o São Paulo? O Kaká dava carrinho na lateral. Correu pelo Ganso, pelo Kardec e pelo Fabiano. O Kaká dava carrinho na lateral. E o comportamento do Kaká, o que gerou o comportamento do Kaká? Crescimento coletivo. Coletivo e aquela história, se o Kaká corre, por que eu não vou correr? Você gera vergonha no dia a dia das pessoas que até então são não, eu sou bom, eu faço o que eu quiser, tranquilo, eu jogo bola e tal, mas o Kaká está correndo. É o que está acontecendo com o Payet. Você olha o Payet correndo, você olha o Payet se dedicando, você olha o Payet vibrando. Eu sempre costumo dizer que você precisa de um jogador para fazer essa ligação do campo à arquibancada. Às vezes é o cara na raça, às vezes é o cara que tecnicamente faz a diferença. Por quê? Porque essa técnica e essa diferença que o Payet tem na sua qualidade é o que faz o torcedor vascaíno ter confiança e acreditar que o Vasco pode ganhar aos 48 minutos do segundo tempo com um lance como esse. Então, isso como o Birner falou, representa o futebol. O futebol vai além das quatro linhas. O futebol muito além. É crença, é fé, é uma série de coisas, é paixão. Eu estava assistindo o jogo do Vasco contra o Água Santa e o Água Santa, quando fez o gol, os torcedores vascaínos saíram. Aí fizeram o gol, logo depois colocaram a imagem de um menino chorando, gritando, Vasco, meu Vasco, meu Vasco. Ali eu olhei assim, que saudade. Ali deu saudade de jogar. Porque o futebol é isso. Muito se engana, às vezes, que os jogadores de futebol pensam em dinheiro. Não. O jogador, quando está em campo, pensa em fazer a alegria do torcedor. Depois ele vai discutir dinheiro como qualquer outro profissional. Claro. Mas dentro de campo, a alegria de você ver um torcedor gritando, chorando, ou depois do jogo uma criança vindo te pedir autógrafo, ou o pai vira e fala assim, coloquei o nome do meu filho... o seu nome, o nome do meu filho. Isso é o maior presente e o maior reconhecimento que um jogador pode ter. E o que o Payet fez, não só em campo, mas a chegada dele foi impactante no retorno.
Ali ele já deu o exemplo. Opa, já entendi o que é o Vasco e o que é preciso. Ele estava com 6 quilos ou 8 quilos, ele volta sequinho, todo mundo olha. Será que é o Payet? Até brincaram, né? Pô, é montagem? Será que é montagem? É montagem? Porque ele entendeu a importância dele para esse time. Exatamente. Então é sensacional. Só uma coisa, Zé. Parabéns. Se fosse um jogador, ele podia chegar aqui no Brasil, Tá nem aí. ver que a situação do clube é difícil. Como muitos já fizeram, 7 né? é difícil, tocar a vida dele, volta para a França, não ia mudar absolutamente nada. Como muitos já Eles podem fizeram. nem falar Sim. disso assim. Tá? Reportagem com o Cícero Melo, ele lembra do ano passado, que o Ramon falava, não vai barrar, não barrou. Agora, a missão aí com o Nova Iguaçu, a gente comentava aqui um pouquinho antes de voltar pra gente, o quanto dentro do próprio jogo esse Vasco vai se perdendo. E aí até o Ramon aparece na coletiva, porque ultimamente tem vindo o Emiliano e aí eu acho que ele sentiu esse baque. Né? Eu acho que, exato, ter a figura do Ramon ali também para mim na coletiva é um indicativo disso, de que esse time sentiu um pouco esse chacoalhão do que vocês estavam dizendo, de como esse time vai dentro do jogo. Que ele tá jogando com o Payet atrás de 2 atacantes e 2 volantes. Quando o Vasco tá em fase defensiva, os dois alas viram uma linha de 5 e você fica com 2 jogadores para flutuar todo esse espaço de campo. O Nova Iguaçu cansou de achar passe naquele espaço, de criar situações. Essa é uma estrutura que para mim precisa ser revista. E mais que isso, eu tenho visto um Vasco que ele até começa organizado e o jogo vai ficando sem controle, vai ficando aquela trocação. O jogo contra o Água Santa foi assim com o Nova Iguaçu também. Aquele jogo que vira peladão. E esse tipo de jogo muito solto, ele é bom pro outro time, porque é o que tem menos qualidade técnica, vai achar mais espaço. Então, eu tenho visto muito isso no Vasco. O jogo do nada vira um bumba meu boi. Vai lá, ataca, aí tem uns que voltam, tem uns que não voltam. Além dessa estrutura do Vasco que está defendendo com 5-2. Aí os 3 da frente ficam. Acho que o Ramon vai ter que repensar essa questão. O Vasco perdeu o meio de campo por causa disso. Por causa que tinha só 2 jogadores para flutuar uma região muito grande. Então acho que durante a semana ele deve fazer testes. Não sei se trocar todo mundo, mas pelo menos um desses jogadores que estão ficando vão ter que baixar para fazer uma linha de 3 que seja, que não é o ideal também. Então assim, tem trabalho. Nosso Dom Ramon. Acho que o discurso é muito para trazer o time para ele, para mostrar que nada está perdido. Ele fez o trabalho certo, mas eu tenho certeza que o velhinho tá olhando. Não curtiu o jogo, não. Não gostou, não tem como ter. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Vasco que está em preparação para a próxima partida da semifinal contra o Nova Iguaçu. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.